Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso As 7 Leis de uma Mentalidade Enriquecedora. Na verdade, nós estamos aqui em uma aula ao vivo com o nosso grupo de mentoria e formação em coach internacional e de negócios, ok? E dentro desse curso, dentro da aula, nós vamos hoje, então, definitivamente esclarecer, desmistificar e clarear, trazer clareza para vocês sobre o que? Exatamente sobre o ciclo motor da abundância, o ciclo motor do enriquecimento, o ciclo motor da prosperidade comportamental, ok? Talvez tudo isso que eu falei para vocês são palavras muito diferentes, difíceis talvez de entender, mas você vai entender dessa forma que nós vamos colocar aqui, muito simples. Se você está assistindo esse vídeo dentro da plataforma, então com certeza lá no último, aqui abaixo logo do vídeo eu vou colocar para vocês um link com esse formato aqui, ok? Com essa ferramenta que na verdade é só um esclarecimento de como funcionam as 7 leis, certo? Se você está assistindo no YouTube, também vou colocar aqui abaixo esse link para você acompanhar. Você pode imprimir aí agora esse PDF e nos acompanhar. Bem, basicamente a nossa mente funciona de forma natural como uma engrenagem, ok? Então o que acontece? Muitas pessoas têm me perguntado dentro dos cursos de Masterclass, dentro das palestras que nós temos dado aí pelo Brasil, em vários lugares, afinal de contas, Joshua, por que mentalidade enriquecedora? E aí eu vou começar falando exatamente sobre o que é mentalidade e desmistificando também que mentalidade não é mindset. Exatamente, mentalidade não é mindset, ok? Se nós formos para o princípio da tradução da palavra mindset, significa configuração mental, não é? Então veja bem, a mentalidade em inglês seria mentality, é exatamente como funciona todo o seu comportamento mental. E esse comportamento mental, esse modelo mental da sua mentalidade, ele foi adquirido, ele foi programado de forma involuntária por 3 aspectos muito simples, ok? Então veja bem, a sua mentalidade, ela foi fomentada, ela foi gerada no decorrer da sua vida de 3 formas diferentes. A sua mentalidade. A primeira parte dessa capacidade da sua mentalidade, ela foi adquirida através de experiências. E essas experiências, elas podem ter sido positivas, elas podem ter sido negativas, elas podem ter sido traumáticas, elas podem ter sido experiências de alegria, experiências de edificação, experiências espirituais, experiências de relacionamento, enfim. Independente de você querer ou não, a sua mentalidade, uma grande parte da sua mentalidade, na verdade eu diria uma terceira parte da sua mentalidade, ela foi adquirida por experiências. E a maioria das pessoas não percebem, mas elas adquirem essa programação mental, essa programação neurolinguística, desde a sua infância até os dias de hoje, e passam até a vida toda e ninguém falou isso para você, que a sua mentalidade foi adquirida pelas suas experiências, ok? Uma segunda parte da sua mentalidade foi adquirida, vou te dizer por quê, por conteúdos programáticos ou conteúdos acadêmicos. Por exemplo, por que eu falo programáticos ou acadêmicos? Porque acadêmicos vai ter um exemplo muito fácil para mim lhe mostrar, que é exatamente o conteúdo que você aprendeu dentro de sala de aula, na sua faculdade, na sua escola, enfim, na sua carreira acadêmica, na sua carreira educacional. Mas ainda assim, houveram alguns conteúdos, por exemplo, que eles foram fora da sua grade curricular. Por exemplo, quantos de vocês fizeram um curso
de curso livre aí, de corte e costura, de curso de tapeçaria, né? Um curso de inglês, um curso de... Me diga aí um curso, Renato, que você fez assim, livre, extra? Auditor interno. Auditor interno. Não foi dentro da escola que vocês fez esse curso? Não. Você então foi fazer esse curso de auditor interno, né? Tem alguma coisa a ver com segurança do trabalho? Foi na época que eu fazia o curso de segurança do trabalho, Então, mas não é ligado a isso não. Ah, ok. Então veja bem. Para isso também. Então o auditor interno, você foi para dentro de uma sala de aula, você aprendeu um conteúdo, você aprendeu um conhecimento ali, não foi isso? Sim. E esse conteúdo, parte ele ficou gravado na sua memória, sim ou não? Sim. E outra parte talvez até você esqueceu, precisa voltar lá para a apostila, não é verdade? Acontece com todo mundo isso. Só que a grande diferença é o seguinte, que esse conteúdo que não foi acadêmico, não foi dentro da grade curricular, ele veio para dentro da sua mentalidade. Ele tornou uma característica dentro da sua mentalidade. Lá nesse curso de auditor interno ou outro de segurança do trabalho, você aprendeu alguma coisinha que você levou para a sua vida pessoal? Sim. Me diz aí. Eu aprendi a analisar conformidades e não conformidades em tudo. Ok, eu tenho um amigo meu que já fez o curso de segurança do trabalho. E aí ele fala assim para mim: Joshua, eu tenho um problema muito sério. Aonde eu chego, se for num restaurante, num café, num lugar, ele fica logo procurando o que? Se está tudo sobre segurança, se está tudo embaixo de uma conformidade, não é isso? Fica procurando os extintor de incêndio, vai lá no extintor, ele já está tão pirado que ele vai até passa no extintor de incêndio e dá uma olhada se está realmente dentro da data de validade. Acontece isso também contigo? Muito. Olha aí. Então o que acontece? O Renato, quando nasceu, ele pediu para ser assim? Não. Mas ele adquiriu dentro da mentalidade dele essas pequenas características, por quê? Porque ele adquiriu através desse conteúdo, que nós podemos considerar aqui conteúdos adquiridos, conteúdos programáticos, acadêmicos ou adquiridos, são conteúdos que você estudou. Então vamos lá, mentalidade, a primeira parte foi, então, experiências, ok? Certo? Segunda parte, conteúdos programáticos e acadêmicos. Que você pode colocar aqui, acadêmicos ou programáticos, ok? Certo? E então vem um terceiro nível. Vamos imaginar que a sua mente está aqui, ó, ok? Eu não era para me descrever aqui, mas tudo bem, esse caderno vai ficar lindo. Vamos imaginar que a sua mente está aqui. Eu não vou dividir essa mente em 3 partes iguais, eu vou dividir em partes, tá? Vamos supor, partes diferentes. Talvez uma dessas partes foram experiências, que eu costumo dizer que geralmente é isso aqui, ó, uma parte bem grande. Não são todas as pessoas, mas uma parte bem grande da sua mentalidade foi adquirida, foi moldada por experiências, tá? Vou colocar até aqui, ó. Foi moldada por experiências. Uma outra parte da sua mentalidade, Renato, ela foi moldada por quê? Por conteúdos adquiridos. Foram conteúdos voluntários, que eu costumo dizer. Aqui foi voluntários ou involuntário? Involuntário. Aconteceu na sua vida. Passou na sua vida. E existe então uma outra parte que foi conteúdo voluntário, ou seja, que você esteve lá disposto a aprender aquele conteúdo. Ok? Certo? Então, aqui basicamente está muito claro isso para você. Primeiro, experiência. Segundo, conteúdos. E o terceiro que eu vou escrever aqui para vocês, que é exatamente aí que você vai se assustar, são intervenções. Ok? O que são intervenções então, Joshua? Exatamente, como está ficando tudo colorido, bem bonitinho, vou até fazer uma coisa aqui para ficar mais legal para vocês. Isso aqui. Opa! Para
você vê como ao vivo acontece assim. As intervenções, elas acontecem da seguinte forma, Chenzo. Welcome, Chenzo, from around the world. As intervenções, elas acontecem exatamente quando você entende que agora a sua mentalidade ela vai começar a ser moldada não apenas por as suas experiências, porque a partir de hoje, vocês que estão aqui e vocês que estão assistindo esse vídeo, a partir de hoje, todas as experiências que você passar, você vai ter um filtro para dizer bem assim: isso aqui está moldando a minha mentalidade. Sim ou não? Isso aqui não está moldando a minha mentalidade. Tá? E no decorrer do curso, nós vamos aprender como permitir que as experiências moldem ou não a nossa mentalidade, tá bom? Então vamos lá. Agora então, a terceira parte da sua mentalidade, ela vai ser adquirida, formada por intervenções. E quais são as intervenções? Quando você entende que existem experiências, que existem conteúdos, e agora então você permite com que sua mente receba uma nova programação neurolinguística. O que significa neurolinguística? Significa exatamente linguagem neural, linguagem mental, ok? E aí dentro da mente você vai ouvir falar muito mais isso lá na frente. Existem os mind tracks, existem os gatilhos mentais, existem os vieses da mente, que são caminhos, que os três que eu acabei de falar são três coisas diferentes, mas que trabalham da mesma forma, e que você vai aprender como utilizar dessas ferramentas naturais da nossa mente, ok? Então qual seria a terceira? Intervenções. Como que seriam intervenções? Tem alguma coisa a ver com o espiritismo, com o misticismo? Alguém vai fazer uma lavagem cerebral? Já ouviram falar em algum filme? Fulano de tal fez uma lavagem cerebral na mente. Já ouviram falar nisso? Não existe lavagem cerebral. Se alguém conseguisse tirar um cérebro e lavar com água, já era, acabou com o cérebro. Ia matar a pessoa, né? O que existe, na verdade, é uma reprogramação. Uma reprogramação positiva ou negativa, Joshua? Não é verdade. Na verdade, eu acredito que todas as pessoas que se dispõem, então, agora, a reprogramar, a reanalisar a sua mentalidade como um todo, elas vão querer fazer isso para o lado positivo, sim ou não? Ok. Então veja bem uma coisa, bem interessante. Essa terceira parte, ela vai, a partir de agora, é aqui, não deve ser aqui do lado. Agora, se eles começarem a bater, Thiago, você vai lá pedir para eles pararem, tá? Porque eles... essa terceira parte, ela na verdade é uma área que vou colocar 95% das pessoas não têm oportunidade de criar essa situação na sua vida. Por quê? Porque elas não entendem isso. E aí as pessoas vivem a vida toda, Renato, com o seguinte, tendo que lidar com a sua mentalidade com esses dois campos só. Experiências, e às vezes as experiências negativas, elas influenciam muito mais do que as positivas, sempre. As experiências negativas, e nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente de crenças limitantes, ou seja, as experiências negativas do seu passado. Se eu te disser agora, pense agora rápido em duas experiências negativas que você teve no seu passado, ainda quando criança, não precisa me dizer, mas imediatamente você vai pensar, sim ou não? Você já pensou, na verdade. Não precisa falar. Agora, se eu disser o seguinte, nossos vizinhos aqui estão querendo acabar com o nosso vídeo, mas nós não vamos deixar. Impossível. Então o que acontece? Agora, então, vamos pensar o seguinte. Pense agora em duas ou três experiências positivas que você teve na sua infância. A chave não está lá na porta? Está aberta então. Ok. Pensaram? Demorou mais. Essa pergunta que eu queria fazer, demorou um pouco mais? Bem mais. Por quê? Porque infelizmente... Ainda estou tendo certeza. Ainda está pensando.
Infelizmente, as experiências negativas, elas ficaram imediatamente cravadas na sua mente, na sua memória, na sua memória RAM, né? Antigamente os computadores. Sabe por quê? Porque elas vieram com dor. Experiências negativas, geralmente, elas são marcadas por dor. Experiências positivas, geralmente, elas são marcadas pelo quê? A alegria. Mas só que a dor sempre é mais forte. A verdade é essa. Então o que acontece? Veja bem, entre você hoje ter que conviver somente com o conteúdo adquirido e as suas experiências do passado, é como se você estivesse utilizando uma máquina, vamos supor, eu ia utilizar o exemplo de um computador, mas eu vou utilizar outro exemplo. É como se você estivesse utilizando uma Ferrari, ok? Sem ter dinheiro no bolso para colocar gasolina. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim: eu não quero comprar uma Mercedes, eu não quero comprar um carro porque eu não tenho dinheiro nem para colocar, nem para andar de ônibus. Aí eu respondo para essa pessoa o seguinte: primeiro, realmente esse carro não é para você. Não é verdade? Porque na verdade o carro, por exemplo, todas as pessoas pensam que carro é carro, não é. Existem subtópicos. Existe o carro econômico, existe o carro popular, existe o carro para a família, existe o SUV, existe o carro utilitário e existe o carro chama-se de luxo, mas eu diria de recompensa. Eu diria isso para vocês. Tem o carro de recompensa, porque é aquele carro que você compra quando você diz assim: poxa, eu cheguei num momento na minha vida em que eu mereço essa recompensa. Eu mereço ter essa casa. Eu trilhei um caminho até aqui que eu mereço fazer essa viagem. Eu mereço ter esse carro. E tudo isso nós vamos falar um pouco mais lá na frente. Se você estiver presente no Masterclass, você vai entender tudo. Se você não estiver acompanhando pelos vídeos, procure o vídeo falando sobre merecimentos de recompensa ou então de honra, ok? Então vamos lá, continuando. As pessoas, elas ficam sempre no modo 2.0. Conteúdo, experiência, conteúdo. E imagina só o seguinte, Tiago. Geralmente, os conteúdos que vão tentar se conectar, imagina-se uma peça, tá? Esse conteúdo vai tentar se conectar com a experiência, sempre vai ser o quê? Conteúdo de dor, conteúdo de sobrevivência com experiências de dor. Por exemplo, qual o conteúdo de experiência de sobrevivência, qual o conteúdo de sobrevivência que o técnico de segurança do trabalho vai sempre ter na mente dele? É o conteúdo de que ele aprendeu que um instituto, eu acho que todo técnico de segurança deve saber disso, né? Deve ser o beabá do técnico de segurança, né? É o